Palmeiras 3, Sport 0, e se a gente pode falar que o Sport é um time fraco, a gente pode falar também que é um time que melhorou muito no último mês, um mês e meio. E além do bom resultado do Palmeiras, a performance diz muito, né, sobre a evolução do clube. Será que o Palmeiras vai continuar evoluindo ou se é mais um jogo, né, mais uma gota de água no deserto de ideias que a gente vê do Abel? Bom, me parece que de longe é um dos melhores sinais que a gente tem nesse segundo semestre. A gente poderia começar a análise aqui falando sobre a fraqueza do Sport, individualmente, taticamente, mas a gente precisa também ser justo e dizer que o Sport não é o mesmo time que começou o campeonato e de fato não é o mesmo time que antes da parada do Mundial. É um time que se organizou, trocou de técnico, taticamente é um time mais organizado e tem vendido muito caro os jogos, até contra times grandes. Teve o jogo 2-2 contra o São Paulo, né? O Sport acabou se perdendo ali na segunda metade do jogo, mas fez um ótimo jogo contra o São Paulo, trouxe muita dificuldade, abriu 2-0 e não por acaso, né? É um time que está se organizando. E é um time muito melhor, ao meu ver, tanto individualmente quanto taticamente, do que o Universitário do Peru. O Palmeiras fez uma grande partida lá, em Lima, só que vinha jogando muito mal, né? Depois jogou mal contra o Botafogo, apesar do resultado, e jogou muito mal, talvez a pior partida do Palmeiras na era Abel, né, na volta com o Universitário. E eu falei aqui, hoje, apesar de ser um time fraco, o último do campeonato, é um time organizado, né? Mais uma vez, não é o Sport do começo da temporada, não é o Sport de um mês atrás, de 2 meses atrás. Então acho que os sinais hoje dessa formação, eles são muito mais relevantes do que o que a gente vinha vendo, né? Ou o que a gente viu contra o Universitário. Lembrando que contra o Botafogo, no Brasileirão, não foi exatamente um 4-5-1 que o Palmeiras jogou, como foi hoje, e contra o Universitário na volta não foi definitivamente um 4-5-1, né? O Abel jogou com 3 zagueiros, enfim, né? Um jogo que eu analisei aqui. De todo modo, hoje é uma partida individualmente, né? Quem que funcionou muito bem? Praticamente o time inteiro. Acho que o Murilo ainda destoando um pouco, tá voltando de lesão, errou algumas jogadas que não pode errar, ainda mais ele como zagueiro, algumas perdas de bola que complicam contra times melhores individualmente, né? Mas o Gomes fez uma ótima partida, o Kelvin é um jogadoraço, né? Eu falei para vocês que ele traria coisas muito interessantes, ele complementa o Giai. Eu acho que a gente tem 2 laterais direitos titulares, não para uma dobradinha, apesar de que mesmo se quiser fazer uma dobradinha, talvez finalmente a gente tem um motivo do ponto de vista individual pro Abel dobrar laterais. Eu sou contra, mas se ele quiser, finalmente ele tem jogadores com essas características, né? Dá para jogar com Giai e Kelvin, né? Não é o que eu quero, mas dá para fazer. Mas o fato é que a gente tem 2 laterais titulares. Um para um jogo mais defensivo, um para um jogo mais ofensivo. 2 ótimos laterais, gosto muito dos 2. Ótima contratação do Kelvin. Piquerez faz mais uma boa partida, como vinha fazendo. O Emiliano Martinez, interessante a gente falar um pouquinho sobre ele, né? É um jogador que eu acho... Bom, vocês sabem o que eu acho do Emiliano Martinez. Eu acho um jogador ok, um jogador para compor elenco. Não sei se eu teria feito a transação, acho que pagou caro, acho que o Fabinho era um jogador que também poderia evoluir tanto quanto ele. De todo modo, é o jogador que a gente tem, então vamos analisar ele. Ele me dá sinais. Eu não sei qual que é o teto do Emiliano Martinez, mas por mais que ele não tenha feito ainda grandes jogos com a camisa do Palmeiras, eu vejo ele evoluir. Eu vejo ele jogar com a cabeça mais erguida durante o jogo, olhando mais os companheiros, conseguindo girar mais a bola, dar passes de uma dificuldade maior cada vez mais. Não sei se o teto dele é alto, não sei se ele vai conseguir evoluir bastante para ser um jogador interessante, para ser um titular absoluto do Palmeiras, mas eu acho interessante os sinais que ele vem dando em campo. É um jogador que parece estar em evolução, ainda que seja lenta, ainda que demore para se tornar um titular, me parece um jogador em evolução, certo? Então gostei da partida dele, não é nenhum gênio, não é nada incrível, não é para ser titular ainda do Palmeiras, mas estou gostando dessa evolução do Emiliano Martinez. Eu não posso dizer o mesmo pro Evangelista, eu vejo muita gente falar bem do Evangelista, eu não consigo enxergar bom futebol nele com a camisa do Palmeiras. Mais uma vez, é um mau jogador? Não é um mau jogador, acho um jogador ok para compor elenco. É uma transação que eu acho até razoável, não se pagou tão caro pelo Evangelista, pelo que ele apresentou no Bragantino, mas acho ele ainda mal utilizado, né? Enfim, não sei se individualmente ou taticamente ou os dois, ele não tá jogando bem pelo Palmeiras, ao meu ver, não ocupa os espaços
até ocupa os espaços, né, mas não consegue desenvolver com a bola no pé e com a bola também, ali taticamente num momento ofensivo sem a bola, dá esse trabalho para a zaga, né? E com a bola é muito erro de passe, passes muito fáceis, né, de lado, não é um jogador que me interessa. Bom, passando desses, a gente tem que falar da grande partida gigantesca de outros jogadores. O Vitor Roque não tem o que falar. É um jogador diferente, é um jogador que cada vez mais justifica o investimento nele. Eu acho que a tendência, inclusive, é que ele não fique muito tempo no Palmeiras, porque se ele continuar evoluindo da forma que ele está evoluindo, logo logo alguém vai oferecer uma bela de uma grana para comprar o Vitor Roque. Sempre fui fã dele, nunca escondi isso, sempre achei o melhor jogador para substituir o Endrick. Nunca imaginei que isso fosse acontecer, para ser bem sincero. Então eu sou um pouco suspeito para falar porque eu gosto muito do futebol dele, mas todo mundo tá vendo o jogador que ele é. Nem preciso analisar muito, né? Mas 2 assistências, jogando muito bem com a bola no pé, evoluindo tecnicamente com a bola no pé, aprendendo melhor as movimentações do time. Jogadoraço. Mais uma belíssima partida do Vitor Roque, que além de tudo é muito esforçado, né? Não perde uma bola e esquece o jogo. Ele tem aquilo que o Rony tinha de bom, quando se entendia como um jogador meramente esforçado, né? Fazia o que tinha que fazer. Sou fã do Vitor Roque, acho que está evoluindo cada vez mais. Felipe Anderson. Partida de almanaque também do Felipe Anderson, gigantesca, dando pique até para cobrir o Piquerez, né, que eu não acho que deveria ser a função dele. Eu acho que ali quem deveria estar dando esse pique para cobrir é o Evangelista, mas isso passa pelo posicionamento do time que se dá a partir da saída de 3 com o volante, né, como eu já falei um pouco aqui. Vou fazer um vídeo, provavelmente nessa data FIFA, que a gente não vai ter jogo do Palmeiras, para falar um pouco do elenco, e eu vou analisar melhor, fazer um apanhado, né, dessas formações que o Abel está propondo, pontos fracos e fortes, né, vou aproveitar para falar um pouco disso, então não vou me alongar nesse vídeo sobre isso. Mas uma partidaça. A gente vai ver no Campinho, né, e não precisaria ir pro Campinho para saber, vocês sabem que o Campinho e estatísticas, eles só corroboram a análise, a gente não pode partir do Campinho e das estatísticas para fazer a análise, né, a gente tem que partir do jogo, né, mas o Flaco Lopes jogando muito mais centralizado, com muito mais função de meia do que de ala ou de lateral. E aí é claro que ele vai render, porque ele é o jogador mais técnico do time. Eu, inclusive, adoraria ver um time em que ele fosse o diferente, né? Esse jogador para flutuar entre a zaga e a volância, né? Esse 10, falar, olha, o time é seu, você flutua, você joga onde você quiser. E o resto do time vai ter função tática, né? Acho que ele seria esse jogador pro Palmeiras, um Arrascaeta, né, um Memphis, o Felipe Coutinho, né, acho que o Felipe Anderson podia funcionar assim no Palmeiras, não me parece o estilo do Abel, né, é só um desejo. De todo modo, o Maurício pela direita também atuando como um meia, mais uma partida muito boa, taticamente do Maurício. É verdade que no primeiro tempo ele foi muito mal individualmente, errando passes bobos, né, algumas decisões, participou, ainda que de forma errada, né, ele não conseguiu dar o passe, mas funcionou ali no primeiro gol, porque justamente ele estava se posicionando muito bem taticamente, né? Então, mesmo ele errando o gesto técnico, ele conseguiu dar a pré-assistência, né? Mesmo errando o gesto. Isso mostra como ele estava bem posicionado na jogada, fazendo a função certa, né? E depois que ele melhorou, deu assistência, né, numa jogada ensaiada muito interessante. Aqui é importante pontuar a volta da jogada ensaiada. Isso mostra que o Abel parece que voltou a colocar coisas novas no time. Isso é muito importante, é um sinal dos mais importantes. A gente até tuitei na última partida contra o Universitário, né? A jogada do Palmeiras é 2 na bola, um cisca, finge que vai cruzar, o outro cruza, né? E aí a zaga tira. Essa era a jogada ensaiada do Palmeiras contra o Universitário. Faz muito tempo que eu não via um gol de jogada ensaiada, então eu acho um sinal extremamente positivo, talvez o mais positivo do jogo de hoje, é justamente esse gol de bola ensaiada, né? De jogada ensaiada com passe do Maurício. Além disso, né, e não poderia deixar de falar dele, Flaco Lopes. Que partida do Flaco Lopes. Quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito do Flaco Lopes também, né? Eu posso aqui criticar tipo de contratação. Talvez não teria contratado, se eu fosse diretor de futebol do Palmeiras, o Flaco Lopes, né? Pelo que vocês sabem, pelo que eu falo aqui, um time que tem a base que tem, não deveria gastar tanto dinheiro com promessas. O Flaco Lopes está há 3 anos já no Palmeiras, e já está entregando em gols, né? Entregou na temporada passada, mas essa temporada tem entregado cada vez mais do ponto de vista individual, tecnicamente, taticamente também, se posicionando muito bem no jogo, e hoje ele fez um jogo talvez o melhor jogo dele no Palmeiras, talvez, porque ele tem bons jogos.
fez 2 gols, perdeu outros 2 ou até mais, e isso é absolutamente natural. Né? Todo centroavante perde gol. Um centroavante que marca mais de 50% é um centroavante que vai jogar na Europa. Né? Então, Flaco Lopes jogando muito bem, e se continuar evoluindo assim também, vai ser outro problema para o Palmeiras. Né? Já está convocado na pré-lista da Argentina, e se continuar evoluindo, o Palmeiras vai ter que ir atrás de 2 atacantes para o ano que vem, porque não vai conseguir segurar nem Vitor Roque nem Flaco Lopes. Não tem muito o que dizer, né? Porque quando a gente chega na questão tática, o que aconteceu? O Abel colocou aquilo que eu venho falando há muito tempo aqui, mas não sou só eu, né? A mídia alternativa do Palmeiras vinha há muito tempo pedindo a dupla de ataque. E a dupla de ataque não é necessariamente um 4-4-2 ou um 3-5-2. Pode ser uma dupla de ataque tal como o Abel está colocando, que eu acho inclusive o ideal. Eu falei aqui, lá no começo, quando ele começou a colocar esse estilo de jogo, um 4-5-1 com meias de pés invertidos, mas meias, não pontas, né? Maurício e Flaco Lopes. Flaco Lopes não, e Felipe Anderson, e o Flaco fazendo essa função, que mais uma vez eu lembro, né, o Bayern de Munique, do Ribéry, do Robben, a função que o Miller fazia. Não estou comparando jogadores, estou comparando funções. Né? O Miller também é um jogador alto, de boa técnica, de boa finalização, de bom passe, característica muito parecida com a do Flaco. Então esse 10, que é também um segundo atacante, né? Um 10 que é muito mais incisivo, né? Mas com uma característica muito diferente da do Veiga, que é um jogador incisivo, mas é um jogador de transição, não é um jogador de bola no pé. O Flaco é um jogador incisivo, mas é um jogador de bola no pé, né? Então, assim, muito interessante. Eu acho que o Palmeiras tem tudo para dar certo com essa formação. Adianto já alguns pontos, né? Como eu falei, eu vou analisar esse apanhado de possibilidades e do elenco durante essa data FIFA. Talvez eu espere o final da janela para fazer esse vídeo com o elenco inteiro, né? Fazer uma análise de elenco e fazer uma análise das possibilidades desse elenco. De todo modo, eu acho que o Palmeiras precisa resolver, o Abel no caso, né? Resolver alguns detalhes para esse time encaixar e a gente brigar com tudo no final de ano. Isso quer dizer que é simples? Que o Abel vai conseguir fazer isso nessa data FIFA e a gente vai disputar tudo assim que voltar? Não, não é exatamente simples. Mas me parecem ser poucos detalhes que precisam ser ajustados. Primeiro de todos, a saída de 3. Quando o Palmeiras sai, né, com um volante, você tira a gente do meio de campo, e aí, como eu já falei aqui, você piora a cobertura nas laterais. E isso dificulta o jogo do Evangelista. E como eu falei, eu não vou analisar isso aprofundadamente hoje, mas por que eu tô falando isso? Porque o Andréas Pereira deve chegar. E o Andréas, como a gente vai ver, por característica, ele é mais parecido com o Evangelista do que com o Rios. Ele é um jogador de pouca intensidade, né, e um jogador de associação, de passe de bola, de bola no pé, de jogar com a bola, né, de olhar para frente, de procurar um passe. Então ele não é esse 8 combativo. O Palmeiras jogando com a saída de 3 com o volante talvez não privilegie um jogador como o Andréas Pereira. Por isso que eu acho que o Abel talvez, né, fosse a melhor coisa a se fazer com o Andréas Pereira, principalmente, que é um jogador que sabe ocupar melhor o lado direito do campo e até um pouco mais defensivo do que o Evangelista, seria voltar para uma saída de 3 com o Giai. De modo que você adianta o volante, posiciona melhor seu meio de campo, dá mais estrutura para o meio de campo, e aí você recompõe ali a direita, né, com Andréas e Maurício, ou quem for fazer a direita. Pode ser até o Alan, né, seria muito interessante ter o Andréas e ter o Alan no lugar do Maurício, quando for jogar nesse estilo de jogo, né? Enfim, a gente vai tratar disso mais à frente. Mas isso me parece ser a primeira coisa. Como lidar com esse 8, né, que já não é o Rios, que não é esse jogador intenso como o Rios. Com saída de 3, acho que é o caso. Mas de volante ou de lateral? Né? Essa me parece a primeira questão do Palmeiras para o restante da temporada. Uma outra questão é a zaga. Né? O Palmeiras, se a gente tem um ponto negativo hoje, e ele é recorrente nas últimas partidas, é a facilidade que times, inclusive muito fracos individualmente, têm de chegar na área do Palmeiras, de finalizar uma jogada. O Sport começou muito bem os 2 primeiros tempos, né? E poderia ter feito gol se fosse um time um pouco melhor individualmente. Então o Abel precisa encontrar esse equilíbrio entre zaga e volância, naquilo que eu estava falando, mas também individualmente na zaga. Porque o Murilo não está apresentando um grande futebol, tudo bem, acabou de voltar de lesão. O Mikael, eu me abstenho de falar, né? E o Fuchs é um bom jogador, talvez seja o melhor zagueiro que a gente tem, dada a fase do Murilo, claro, depois do Gomes, mas defensivamente ele é um jogador que tem deficiências. Ele sabe se posicionar muito bem, ele sabe
ele sabe os cantos do campo, né? Ele sabe como correr pouco para fazer uma jogada, já que ele é um jogador lento, ele sabe contrapor a lentidão dele com bom posicionamento e com boa movimentação, mas ele é um jogador ainda assim lento. Se ele ficar no 1 contra 1, vai ser difícil o Palmeiras ganhar. E o Gomes, que é um jogador já com uma certa idade, vai ter dificuldade de fazer cobertura atrás de cobertura no Fux contra times mais fortes, né? Então, se você pegar um Yuri Alberto jogando na profundidade, o atacante do Cruzeiro, que foi convocado agora para a seleção, me fugiu o nome, né? O garoto que até o Palmeiras quis contratar durante muito tempo, o garoto que era do Santos, né? Ou até mesmo qualquer time que joga com esses jogadores que jogam em profundidade, ou que tem um meia, um segundo atacante, mais técnico, como um Arrascaeta, como um Matheus Pereira, né, como o próprio Memphis. Estou citando aqui os 3 times que têm dado mais dificuldade ao Palmeiras, e não é por acaso que os 3 times que mais dão dificuldade para o Palmeiras têm essa dupla, né? Um atacante que joga em profundidade, rápido e com boa finalização, e um meia ou um segundo atacante técnico com bom drible, né? Não é por acaso que o Palmeiras perdeu tanto do Corinthians, perdeu com muita facilidade do Cruzeiro, e assim que não conseguiu fazer o gol contra o Flamengo, foi lá e perdeu a partida. Então, isso eu acho que é uma coisa que o Abel precisa resolver com uma certa urgência. A questão individual e tática da linha de defesa, porque me parece também que quando você faz, né, a saída de 3 com o volante e solta os laterais, você piora ainda mais essa questão. E a questão do 8. O Abel precisa entender como utilizar jogadores de outra estrutura física e de outra característica tática, que seria Andréas Pereira, Evangelista e o próprio Alan, que não tem o mesmo físico do Rios. Bom, vamos rapidamente para o campinho, para a gente dar uma olhada, né, em como isso se explicita no campinho e nas estatísticas, as mudanças pontuais táticas do Palmeiras para esse jogo, né? Por que pontual? E ser pontual não quer dizer que não seja significativo. Esse passe para o lado, um metro que o Felipe Anderson joga para o lado, muda drasticamente o seu comportamento em campo, né? Então, qualquer milímetro no campinho é muito significativo dentro do campo. Então, se a gente vem aqui pro campinho, né, o Palmeiras aqui de amarelo, jogando com uma camiseta que pessoalmente eu não gostei, até gostaria de saber de vocês se vocês acharam bonita essa camiseta, né, homenagem à seleção brasileira. O fato é que, para mim, o Palmeiras é excelente com camisetas feias, né? Quanto pior o terceiro... O terceiro não, né? Quanto pior a camiseta do Palmeiras, quanto mais feia, mais eles jogam, né? Incrível. De todo modo, a gente vê um campinho muito mais organizado. Isso não é por acaso, né? Isso é porque, de fato, se organizou melhor dentro de campo, individualmente, o time. Então a gente tem claramente a linha de 4, certo? Aqui com os laterais bastante avançados, isso se dá pelo atraso do primeiro volante para fazer a saída de 3, que é, aqui no caso, o Emiliano Martinez, né? Olha como ele povoa muito bem o meio entre os zagueiros, né? Então a gente tem claramente um 4 aqui, certo? A gente tem os 2 volantes jogando lado a lado e muito centralizados. Isso é uma coisa que já falei aqui, né? O Evangelista, ele tem essa característica de ser um meia central, né? Aquele antigo MC, quem jogava videogame muito tempo atrás lembra, né, dessas classificações. Mas ele de fato meia central, ele não é exatamente um 8, né? Como eu sempre falo, eu sempre caracterizo ele como um terceiro meia, né? Que também não é exatamente um 10, é essa função meio mista, né? Então, ele centraliza por característica. E também por isso eu acho que o Abel passou a fazer a saída de 3 com o volante, porque aí você não precisa dividir o meio campo como faziam com Aníbal e Rios, né? O Aníbal mais pela esquerda e o Rios mais pela direita, né? Então, 2 jogadores aqui centralizados, lado a lado, Evangelista e Emiliano Martinez. O Felipe Anderson, olha o campinho do Felipe, olha a diferença de um campinho de meia, né? Um meia, claro, um meia pela esquerda, mas de um meia e de um ala, de um lateral, como vinha jogando. E aqui, ainda que pouco, mais à frente do Piquerez. E é significativo justamente isso daqui, onde ele mais pega na bola. Ele não está só à frente. Onde ele mais tem função é mais à frente.
Ele vai ter pique para trás, ele vai pegar a bola lá atrás, mas ele vai jogar no meio de campo também, né? Isso é muito importante. O campinho aqui do Maurício, como esse meia, aqui no caso pela direita, né? A gente vê que não tá na linha lateral, né? Como ele pega essa bola já um pouco afastado da linha lateral e vai centralizar para fazer as jogadas. Isso é característica de um meia, né? Um ponta, ele teria muito mais profundidade, muito mais lateralizado. E aqui o Flaco Lopes nessa função mista entre um 10 e um segundo atacante que eu acho perfeita para o Flaco Lopes. É assim que ele tem que jogar. É assim que você aproveita o máximo da individualidade do Flaco Lopes. É assim que ele foi criado no Lanús, atrás de um centroavante. E aí, finalmente, o Vitor Roque, sim, mais à frente, povoando a entrada da área. A gente falou muito aqui já, como o Palmeiras não tinha isso daqui, esse povoamento na entrada da área. O Palmeiras não tinha, né, não conseguia cobrir essa seta aqui do meio de campo. Olha como hoje o Palmeiras cobre essa seta, hoje, nesse jogo, tá? Olha como o meio de campo do Palmeiras está sendo povoado por todos os meias do Palmeiras. Teve vídeo que eu fiz aqui que essa seta, ela simplesmente não era tocada por nenhum campinho, certo? Então a gente vê factualmente uma evolução tática do time. A gente teve um péssimo sinal contra o Universitário. Então o Abel precisa entender que talvez não seja o caso de voltar a usar aquela escalação, e sim de ajustar os detalhes dessa escalação. E aí você vai ajustar só coisinha aqui e ali para cada jogo, que é o caso de entender, por exemplo, contra o Flamengo, talvez seja o caso de jogar com o Gia e não com o Kelvin. Mesma coisa contra o Cruzeiro. Contra um Corinthians, que é um time que se defende mais, aí você joga com o Kelvin. Então são esses detalhes que o Abel talvez precise entender, né? É jogar com Maurício ou com Alan, ou com Facundo Torres, é Felipe Anderson ou Sousa, mas a base tática tem que ser essa. Pra mim tá muito claro, como o Palmeiras se estruturou muito mais assim, ficou um time muito mais estável e equilibrado dessa forma. A gente até pode ir aqui para as estatísticas, que eu nunca vejo antes, mas é uma coisa meio, né? O Palmeiras fez 6 grandes chances, né? Eu comentei com vocês, o Flaco fez 2 gols, teve o terceiro ainda, né? E o Flaco ainda perde mais 2 gols no mínimo, né? Então eu contei 5, aqui tem 6, não me lembro da sexta chance que o Palmeiras teve, mas é possível que tenha tido até mais, né? O próprio Vitor Roque criou várias chances. Agora eu tô me lembrando de uma que ele finaliza, o goleiro pega, né? Um chute cruzado. Teve uma outra que ele chuta também cruzado, que a bola passa ao lado da trave. Então o Palmeiras teve diversas chances para fazer gol. 22 finalizações e só uma defesa do Everton. Tudo bem que a defesa do Everton, né, a falta de defesa do Everton, passa também pela falta de capacidade individual do Sport. A gente falou um pouquinho sobre a deficiência defensiva do Palmeiras, mesmo contra times fracos. De todo modo, isso daqui é muito significativo. Palmeiras teve 3,21 de gols esperados pelas estatísticas e fez 3. Criou 6 grandes chances. Ao meu ver, criou até mais, aqui pensando rapidamente, né, lembrando de outras chances que o Palmeiras criou. Então, isso é muito significativo. Um time que conseguiu centralizar, e olha o tipo de finalização, porque é o que eu sempre falo aqui, não adianta a gente ver 22 finalizações e elas serem todas aqui, no meio do campo, né? O Palmeiras tem uma maioria esmagadora de finalizações dentro da área. Isso é muito significativo. Por isso que não basta olhar números totais no final do jogo. A gente precisa entender o que eles significam. Hoje o Palmeiras criou para golear no primeiro tempo. Fez 3 no total. Com boas defesas do goleiro adversário. Mas isso daqui é significativo, né? Onde o Palmeiras finalizou, de que forma criou, por onde criou, como são essas chances criadas. Sempre pelo meio. E quando é pelo lado, é porque o meio está ocupado, dando possibilidade, liberdade para os laterais cruzarem com tranquilidade. Não é porque o Kelvin cruza bem, é porque ele também teve liberdade para cruzar. Porque se fossem dobrar no Kelvin, você fica sem ninguém no meio e o Palmeiras ia entrar com bola e tudo no gol. Então, mesmo com menos passes, a gente pode ver aqui, né? Mas o Palmeiras teve um passe muito mais ofensivo, não foi aquela... A gente lembra que contra o Universitário foi mais de 500 passes, né? Aquele passe de lado de zagueiro. Então, a gente poderia olhar isso daqui e falar, nossa, mas o Palmeiras não trabalhou a bola. Trabalhou muito, só que trabalhou rápido. Chegava rapidamente no gol e finalizava a jogada. Então, por isso que a gente não pode simplesmente analisar sem ver o jogo, né? Isso daqui poderia parecer um time que não teve a bola, que não conseguiu trabalhar a bola. Isso não é verdade, certo? Então, acho que é basicamente isso, né? Acho que a gente não precisa se alongar aqui na questão das estatísticas. O Palmeiras, de fato, fez um belo jogo contra o Sport, que, mais uma vez, não é aquele time
fraco do começo do campeonato. De todo modo, a gente vai precisar entender como isso vai continuar evoluindo, né? Eu vejo evolução no estilo de jogo. O Palmeiras fez uma ótima partida contra o Universitário, fez uma partida ruim contra o Botafogo, né, em que o Felipe Anderson foi mais lateralizado, e eu acho que essa partida ruim passa também por um certo pé atrás do Abel, contra um time forte individualmente, por isso que achar esse equilíbrio é imprescindível, porque quando você acha o equilíbrio defensivo do time, você pode soltar mais os seus jogadores técnicos. Enquanto você não acha, você fica com esse rabo preso. Como que eu vou soltar o Felipe Anderson se sem ele eu não vou ter cobertura no Piquerez, porque o Evangelista não consegue fazer isso, né? Então, para mim, o que falta para esse time disputar da forma que disputou contra o Universitário e o Sport, com essa escalação, é encontrar esse equilíbrio da volância e da zaga do Palmeiras. É isso que o Abel precisa encontrar. É pouca coisa? Sim. Se a gente considerar que um mês atrás a gente não tinha nenhuma ideia de time. Hoje a gente tem um esboço. Agora, não é simples. E o Andréas Pereira vai chegar tendo finalizado agora a temporada. Ele vai conseguir jogar em alta intensidade até o final do ano? O Evangelista não vai conseguir cumprir funções, como a gente está vendo, defensivamente. Não vai dar equilíbrio defensivo para o time. Então são respostas que a gente precisa continuar... são perguntas que a gente precisa continuar perguntando para ver se o Abel vai conseguir encontrar as respostas, né? De todo modo, durante a data FIFA eu vou fazer um vídeo falando mais sobre a questão tática do Palmeiras, explorando possíveis respostas para essas perguntas. Já dei um pouquinho aqui, e assim que fechar a janela eu vou fazer também um vídeo sobre análise do elenco, né? Talvez seja o mesmo, talvez sejam dois, ainda não programei esses vídeos, mas provavelmente até lá o dia 2 de setembro fecha, né, a janela, até lá pelo menos um vídeo a gente já vai ter soltado sobre o Palmeiras. Bom, é isso, eu fico aqui hoje e dou boa noite a todos. Terça-feira eu lembro vocês que a gente tem live, amanhã no caso, né, às 8, como sempre. Talvez hoje a gente tenha alguma coisa ainda no canal sobre a data FIFA. Peço para vocês que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, deem hype se puderem, compartilhem com amigos, colegas, familiares, palmeirenses ou não. Isso ajuda muito o canal. E é isso. Boa noite a todos.